A gente está aqui com a doutora Deisiane Camilo. Bom dia. Isso aí, a gente vai esclarecer algumas dúvidas na caixinha de perguntas no Stories do Guia Muriaé. E são várias perguntas de várias áreas que a gente vai estar esclarecendo aqui com a doutora, que vai estar dando aí um caminho a seguir para cada dúvida. Bom, então vamos aqui com a doutora Deisiane Camilo. Uma das dúvidas é: eu sou pensionista e daria algum problema por carro no meu nome? Deisiane, por favor. Tudo bem, pessoal? Já fui apresentada. Bom, tem algumas condições que os contratos de financiamento ofertam para o aposentado e pensionista. Só que, da mesma forma que existem benefícios, tais como a taxa de juros é menor, existem algumas situações que o pensionista precisa observar. Tá? Lê esse contrato perfeitamente, porque ainda que eles falem que a taxa de juros é menor, tem que estar no contrato. Você precisa de um profissional para analisar esse contrato. Outro ponto também, tem que levar em consideração a idade desse pensionista, porque o limite, o crédito é liberado conforme a expectativa de vida desse pensionista. Então não tem problema você fazer um contrato de financiamento, colocar um carro no seu nome. Ocorre que as condições precisam ser de maneira que não afetam aquilo que você está recebendo mensalmente e que caibam no seu bolso. Por isso você precisa analisar o contrato de financiamento. Doutora, essa aqui, olha, tenho uma dúvida. Tenho uma filha de 1 ano. Eu sou obrigada a mandar ela para a casa do pai? Bom, é uma dúvida recorrente, porque processo de guarda, visitação e pensão alimentícia geralmente tem muitos viés. Por quê? Você não é obrigada a mandar sua filha para a casa do pai, tá? Mas você tem que observar se já tem uma decisão judicial sobre isso e principalmente o melhor interesse da criança. Se a sua filha vai sentir falta do pai, se ele é um bom pai, se está ali ofertando os alimentos, como está a guarda da sua filha? É uma guarda compartilhada? Ela vive com você e o pai tem direito de visitação? Vocês acordaram isso dentro de um processo? Vocês conversam sobre isso? A sua filha sente saudade do pai? Porque mamãe, geralmente a guarda fica com a mãe. Você tem que observar se você não vai entrar nas questões de alienação parental. De repente, a sua situação, o seu vínculo com o pai, com o genitor da criança, não é os melhores, não é da melhor. Mas você tem que sempre solicitar e perceber como é a reação dessa criança longe do pai. Então, procure um profissional, regularize, porque pelo que você está falando, isso não foi regularizado. Se você faz um processo, se você entra com um processo descrevendo todas essas situações, você consegue chegar num acordo amigável, porque aí vocês definem fim de semana, feriado, data de aniversário, festividades. Mas preste bem atenção, existe alienação parental, existe o melhor interesse para sua filha e existe um processo judicial para esclarecer e deixar tudo isso perfeitamente adequado. Porque nós temos o costume de os casais se separarem e ficar de boca. Ah, deixa, quando ele quiser ele busca, e não é assim. Tem uma criança no meio disso, e num processo o Ministério Público vai intervir, o juiz também, se for necessário, um assistente social, vai ter todo um acompanhamento e um advogado habilitado para te auxiliar, tá? Mas preste muita atenção nessa questão. Ah, não vou mandar minha filha para casa do pai, mas tem que observar o melhor interesse da criança. Doutora, mais uma dúvida dentro da pensão alimentícia. Por que demora tanto, né? E como dar entrada na pensão alimentícia aí? Bom, quando a gente precisa, a gente sempre tem essa sensação de que o processo demora muito. E não é. Quando você tem um profissional capacitado e habilitado, a gente sempre costuma fazer as cobranças respeitosas, ligar para a secretaria, pedir andamento, observar o processo. Mas são coisas que acontecem. De repente, a citação do genitor demora a acontecer, ou ele não é localizado. Mas que para que isso seja feito de uma forma mais ágil, o que você precisa ofertar para ter um processo ali de pensão alimentícia, guarda e visitação, que são os 3 pontos que a gente sempre coloca dentro desse processo. Além da sua documentação pessoal, da pessoa que tem a guarda da criança, os seus rendimentos, seus 3 últimos comprovantes de recebimento ou extrato bancário da sua conta, a necessidade da criança precisa ser comprovada também. Por quê? Porque a pensão alimentícia, ela tem um binômio.
O que é isso? Eles verificam a necessidade da criança e a possibilidade de quem vai pagar a pensão. Seu filho faz uma aula diferente, tem uma atividade extra classe, faz natação, balé, e só você está custeando aquilo? Precisa de comprovante, meu filho faz academia, faz jiu-jitsu, joga futebol. Pegue os comprovantes de atividades que você tem com seu filho, além dos seus documentos pessoais, comprovante de residência, você paga aluguel, paga financiamento sozinho da casa que você ficou, com a separação, traga esse comprovante também para os autos e dê a entrada de maneira que você já deixe organizado todos esses documentos, porque aí fica muito mais fácil para desembolar, porque de repente a gente quer dar entrada, mas aí está sempre faltando alguns documentos. Então é necessário você ter também o comprovante de endereço do genitor, onde ele mora, se ele tem carteira assinada. Ah, não sei se ele tem carteira assinada, não tem problema. O que a gente faz? A gente pede um ofício dentro do processo ao INSS para que seja respondido se ele tem um vínculo de emprego ou não. Isso a gente consegue através do juiz. O juiz manda um ofício ao INSS, porque muito genitor esconde essa informação. Fala que está trabalhando, exemplo, está trabalhando de motorista de aplicativo, é funcionário sem registro, e de repente ele não é. Tendo a comprovação de que ele trabalha de carteira assinada, fica muito mais fácil da gente conseguir essa pensão alimentícia sem ter o desgaste da mãe ou da pessoa que está com a guarda da criança de ficar cobrando o genitor. Então, reúna todos os documentos e para que isso seja feito de maneira mais ágil para você. Doutora Deisiane Camilo, mais uma pergunta aqui, que eu acho que essa também, né, vai esclarecer dúvida de muita gente aí aqui no Guia Muriaé. União estável, divisão de bens para quem namora há muito tempo, também é válido? Pessoal, cuidado com essa questão de namoro muito longo, sem registro e sem contrato de namoro. Hoje em dia, nós temos um instrumento chamado contrato de namoro. Vou te dar um exemplo. Esse pessoal famoso que namora por muito tempo, aí de repente vem a pessoa, deixa a bolsa na sua casa. Às vezes isso está acontecendo com você. Você mora sozinho, a pessoa vai, deixa a bolsa, vai ficando ali 2, 3 anos e você quer comprar um carro, você quer comprar uma moto, você quer entrar como sócio em uma empresa e tá achando que não vai dar em nada. Preste atenção. União pública, contínua, duradoura, com o objetivo de formar família, pode ser reconhecida como união estável e, na maioria dos casos, é. Então, se você tem essa união, é reconhecida, é pública, tem provas. Depois, quando você quiser separar e a pessoa conseguir juntar os elementos para provar a união estável, você vai ter aí a possibilidade de uma divisão de bens e participação dessa pessoa nas coisas que você construiu. Então, cuidado com os namoros longos, ou faz união estável, ou transforma, você que já tem união estável, transforma essa união estável em casamento, ou faça um contrato de namoro com um especialista em contratos. Mais uma pergunta, né? Essa aqui é sobre desvio de função no serviço. É certo fazer o que não é a sua função? Pessoal, vou falar a clássica de advogado. Depende. Por quê? De repente você trabalha em um local, vou dar um exemplo. Você trabalha em uma lanchonete, você é chapeiro, e você de vez em quando faz ali o recebimento no caixa, precisa recolher os alimentos das mesas. Isso não é desvio de função. Para caracterizar de verdade um desvio de função, a função que você está fazendo, diferente da que você foi contratado, tem que ser totalmente distinta e muito mais complexa. Hoje em dia, não é que eu estou advogando para o outro lado, não. Existe muito essa concepção de que fazer uma coisa um pouquinho diferente é desvio de função e muitas pessoas perdem isso na Justiça do Trabalho. Então perceba se a função é totalmente diferente e muito mais complexa. Peraí, eu estou fazendo isso aqui, mas é mais difícil, é muito mais complexa, existe muito mais de você do que aquilo que você sabe fazer na função que você foi contratado? Aí sim é desvio de função. Tá bom? Você precisa observar o que você está fazendo e procurar um advogado que vai entender os requisitos, porque ele precisa também saber quais são as funções próprias daquilo que você faz. Você é recepcionista? Você é faxineiro? Você é contador? Você trabalha de quê? A outra função precisa ser muito mais complexa. Eu coloco esse requisito como principal para a gente identificar o desvio de função. Mais uma pergunta aqui dos internautas, né, no Guia Muriaé. Tem como anular uma doação de terreno que meu avô fez? Ele já é falecido.
Bom, é plenamente possível fazer anulação, mas tem que observar muitos e muitos requisitos. Alguns. Tem que observar um prazo aí de 10 anos desde a época da anulação. Observar também se essa doação foi inoficiosa, o que é isso? Se a doação, se a parte doada extrapolou a parte legítima de outros herdeiros, tá? E para fazer isso, tem que considerar o patrimônio da pessoa na época que fez a doação. Então, é um processo muito minucioso, que precisa analisar muitos documentos. Necessário também saber se tem um inventário rolando aí, ainda que seja extrajudicial, para fazer essa anulação. Gostaria de saber como regularizar terrenos da prefeitura, porque entra prefeito e sai prefeito, não consigo resolver um problema que já tem 25 anos. Bom, bastante tempo sem regularização, mas a principal coisa, o senhor já visitou, já foi até o departamento de urbanismo da prefeitura. Vocês precisam verificar quais são os procedimentos, porque em Muriaé existe uma lei própria a respeito de regularização de imóveis, tá? E com isso, tá demorando, já tentei várias vezes, pelo que o senhor disse, já tentou durante 25 anos. Procure um profissional que vai aplicar a lei, porque de repente o que está faltando é isso, aplicar aquilo que já existe. Mas procure o departamento de urbanismo e um profissional para aplicar a lei que existe sobre isso. Mais uma para a doutora Deisiane Camilo. Atenção, a galera quer saber sobre financiamento, prestações de financiamento, a situação do contrato. Como que a pessoa vai resolver e entender se ela está pagando ali o preço justo, se ela pode pedir um desconto, se muitas das vezes a pessoa até faz um contrato e ela perde o emprego. Como é que funciona toda essa tramitação aí? Pessoal, antes de tudo, muito antes de você assinar o contrato de financiamento, não só de veículo, mas de casa, pegue aquele contrato e analise. Peça para que analisem o contrato. Veja se está pela taxa Selic, qual é o índice de correção, como é que é a questão das prestações, porque acontece muito, hoje você fecha um financiamento, como ele disse, perde o emprego, ou a data de receber o seu salário muda, e nem sempre a instituição financeira vai flexibilizar para você. Então, primeiro, analise o contrato de financiamento, seja de qualquer coisa que você vai fazer. Porque tem muita coisa ali que, se você questionar, eles têm a obrigação de tirar. Taxa de emissão de boleto, isso tudo encarece o seu financiamento. Taxa de emissão de boleto, taxa de cobrança, taxa disso, taxa daquilo. A expressão taxa num contrato de financiamento precisa ser abolida, você não tem obrigação nenhuma de pagar. Deise, não analisei o contrato de financiamento, fechei. Beleza. Se as coisas apertarem, não fique inadimplente. Por quê? Isso te dá chance ou num processo administrativo ou num processo judicial, para a gente comprovar que mesmo com as prestações altíssimas, você está conseguindo pagar aquele financiamento. E o que eu faço? Primeiro, eu analiso o contrato, a gente precisa analisar esse contrato e pedir a revisão desse contrato administrativamente. Manda um e-mail, tenha comprovante de que você pediu a análise daquele contrato, explique a sua atual situação e coloque lá também as irregularidades que você encontrar no contrato. Se possível, faça um cálculo a longo prazo daquilo que você está pagando e de como você vai terminar o pagamento do seu financiamento. Não fecharam, não revisaram o contrato administrativamente, você já tem prova. Pegue aquela prova, entre no judiciário, porque o juiz, você pode ter as duas situações. Você pode decidir rescindir aquele contrato ou pleitear a redução das taxas de juros, as reduções do valor financiado. Tá? E aí você, de repente, consegue também uma indenização por dano moral por conta da questão deles não resolverem, não decidirem da melhor forma pro consumidor. Então, analise o contrato, não analisou? Entre com o processo administrativo, peça a redução, não reduziram? Entre com o processo judicial. Mas não assine nenhum contrato sem antes ler. Bom, pessoal, finalizando aqui, né, algumas perguntas com a doutora Deisiane Camilo, e olha só, a gente vai estar aqui agradecendo a você que participou, deixando em aberto também, a gente vai estar rolando mais caixinhas de perguntas aqui no Guia Muriaé, né? Você pode perguntar, que a doutora vai estar se embasando aqui no geral, né? Porque é muito difícil falar sobre caso específico, como ela nos disse aqui, né? Na pré-entrevista, é muito difícil, né?
Então, cada caso é um caso, cada contrato é um contrato, né? Cada contrato é um contrato. Então, a gente deixa em aberto aí, vai ter mais caixinha de pergunta. Doutora Deisiane Camilo, muito obrigado. Deixe as suas palavras aí para o público. Muito obrigada, tá? Nós estamos à disposição para esclarecer, mas queremos deixar claro aqui que o esclarecimento de dúvidas jurídicas não pode ser utilizado de maneira sem responsabilidade, tampouco sem entender o caso de cada pessoa, como o nosso colega disse. Cada caso é um caso. Então, procure o seu profissional. Se você não tem as condições, procure a Defensoria Pública, porque a função do servidor da Justiça é auxiliar vocês da melhor maneira. Mas não tente fazer nada com informações gerais. Procure alguém que vai analisar minuciosamente a sua situação e esteja sempre atento ao seu direito, principalmente quando diz respeito àquilo que mexe no seu bolso.